vou colocar aqui nesse vídeo as principais dúvidas que a gente tem sobre zíper. Essas são lives de dicas, tá? Então, vocês sempre podem deixar nos comentários as dúvidas que vocês têm e as principais necessidades, tá? Então, não se acanhem em comentar quando vocês assistirem esse vídeo de quais são as necessidades de vocês. E eu vou colocar aqui a que mais me perguntam sobre a questão de colocar o zíper. Na hora que a gente coloca o zíper, fica aquela dúvida de costura, né? Aplica o zíper e na hora de desvirar a peça não era para aquele lado que a gente queria. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? E sobre dicas de acabamento para facilitar. A primeira delas é sobre que lado colocar o cursor, né? Como eu já tinha falado na live anterior, né, na primeira parte do zíper, que algumas peças, como necessaire, como essa necessaire aqui, ó, como esse estojo escolar, não tem grandes problemas, né, da gente colocar o zíper, independe o lado. Por quê? Porque como a peça pode ser... Ó, então, ó, Carla, passarinhos pra ti. Como a peça pode ser virada, né, a criança consegue trocar o lado sem dificuldade. Mas algumas peças são importantes que a gente consiga definir para que lado vai colocar o zíper, tá? Muitos passarinhos aqui também, ó, Carla. Vamos tirar os passarinhos. E vamos falar sobre essas peças que não tem como virá-las, né? Então, o que é importante na hora da gente colocar o zíper? Peguei aqui umas partes pelas quais nós vamos passar. Deixa eu pegar essa aqui. Já coloquei de um lado. Ó. Então, uma das partes que a gente precisa cuidar, um dos detalhes, é o seguinte, ó. A gente tem que visualizar a peça pelo lado direito dela, tá? Então, se eu tô fazendo uma peça, vou pegar esse azul aqui. Se eu tô fazendo uma peça e eu quero colocar o zíper, e eu não sei se eu costuro pra cá ou pra lá na hora de desvirar, facilita a nossa vida se nós olharmos ela pronta. Então, digamos que esse aqui é o meu tecido principal, né? Então, eu tenho a noção, ó, de que esse é o lado direito do meu tecido, tá? Então, eu quero abrir, eu sou destra, eu quero abrir pro lado direito, ó, a minha peça, tá? Então, eu preciso visualizar antes. Logo, né? Vamos colocar aqui de novo. Se eu quero que ele se apresente assim, depois de pronta, ó, então eu vou visualizar como ele fica pronto. E aí sim vou virar. Porque na hora que eu costurar no zíper e desvirar, ele vai ficar do lado que eu quiser. Então, não é qualquer modo que a gente coloca. Primeiro, a gente visualiza pelo lado direito da peça. Por isso aqui fica bem legal aquela dica que nós passamos na outra parte, né, do zíper, que 2 zíperes facilitam essa vida, né? Se a gente tem zíper abrindo para os 2 lados, a gente não vai comprometer ninguém. Então, porque às vezes, ó, meninas, parece muito... parece que não é importante, assim, né? Às vezes a gente não cuida todo esse detalhe. Mas para uma pessoa, tem algumas pessoas que são que nem eu, assim, que tem a mão esquerda, né? Muito inútil para fazer esse tipo de movimento. Então, se eu tenho uma almofada e eu quero abrir com o lado esquerdo pro lado e eu coloquei virado, fica muito difícil para mim. Então, nem todas as pessoas têm essa facilidade, né, de ser, inclusive, existe pessoas que são ambidestras, né? Tem algumas pessoas que não têm habilidade com as 2 mãos. Então, é melhor a gente cuidar sempre, né? A tendência é sempre a gente colocar, na dúvida, colocar pro destra.
Por que pro destra, né? Para não fazer essa diferenciação. Por que não fazer pelo canhoto? A menos que tu saiba que o teu cliente é canhoto, né? Isso é possível a gente perguntar pro cliente para fazer. O canhoto, ele desenvolve a mão direita com muito mais facilidade do que nós destras. Porque a maioria das coisas que existe não tem para canhoto. Então, ele acaba desenvolvendo muito mais essa habilidade do direito do que nós. Então, na dúvida, vamos colocar sempre como se a gente fosse destra, tá? E destra é puxando pro lado direito, para abrir esse zíper, tá? Então, vamos visualizar primeiro. Vamos visualizar, vamos virar e costurar. É assim que a gente faz, certo? Vamos para a parte do acabamento, então. Alguém me perguntou teve dúvidas sobre. Mas se eu não uso tecido duplo, né? Porque tem pessoas que não querem fazer, no caso da almofada, a gente não usa tecido duplo, na maioria das vezes, né? A parte de trás. Então, e esse acabamento aqui, qual é a melhor maneira de fazer? Ó, então, eu vou trazer uma dica dessa daqui também, tá? Nós temos hoje umas 5 dicas. Ó, e as outras vão ficar para a semana que vem. Então, eu costurei, tá? E eu vou costurar antes outra peça pra gente mostrar e depois eu vou fazer esse acabamento aqui, tá? Então, esse aqui vai ficar esperando pra gente não pular partes para quem for fazer a primeira peça. E aí, a gente vai costurar um acabamento no nosso zíper. Neste caso aqui, ó, eu costurei ele de ponta a ponta, porque eu vou fazer uma almofada, né? Eu tô aqui fazendo uma almofada, então eu quero que o zíper vá de ponta a ponta do tecido. Ó, eu sempre deixo um pouquinho, né? A gente deixa um pouquinho de zíper sobrando e depois recorta todo o tecido na medida que a gente quer. Isso facilita muito a nossa vida. Porém, né, uma dúvida que aparece bastante é sobre aquele acabamento da nécessaire, né? Quando a pessoa coloca uma nécessaire lá em cima, com recheios, mantas e forros, e aí as meninas não gostam de fazer aquele acabamento aqui, ó, né? Na hora de fechar, ela fica toda gordinha. Na semana que vem eu trago essa toda gordinha aqui pra mostrar, tá? Então, para evitar esse tipo de gordinho, nós vamos fazer um acabamento na ponta desse zíper aqui, ó. Eu vou usar esse aqui como demonstração, tá? Esse aqui é aquele que a gente testou aquele dia, ó. O pequenininho, tá? Como a gente testou ele, vamos fazer aqui. Olá, Cacau. Ó. Como eu tinha mostrado aquele dia que ele era super fácil, e ele é mesmo, né? A gente vai olhar que ele esteja reto aqui. Deixa eu tirar ele, botar uma coisa mais escura aqui embaixo. Uma escura pra gente enxergar bem ele. Eu vou colocar ele aqui, vou visualizar que ele esteja reto, ó. O que é mais ou menos aquele gordinho. Quando eu coloco, eu vejo se esse gomo ficou muito grande para um lado ou para o outro. Deixo ele parelho, tá? Aqui assim é muito mais fácil de fazer. Em direito, ó, esse aqui ficou o gomo para um lado. Eu puxo, tá com a aparência reta, só simplesmente colocar o nosso zíper, tá? Esse daqui era aquele que eu tava apanhando aquele dia, porque ele tinha Depois eu vi que ele tinha um dentinho quebrado. Hoje eu vou tirar esse pedacinho, inclusive. Ó, um dos dentinhos aquele dia quebrou. Então, eu vou cortar mais um pedacinho dele. Quebrou e entortou, né? Os materiais plásticos. Então, eu vou colocar lá. E
Simples assim. Tá, meninas? Então, depois que ele tá pronto, que é óbvio que esse aqui agora tá se bobeando, né? Eu acho que tem umas coisas que eu não deveria fazer com suporte na frente do celular. Ó, pronto. Assim ele já vai todo pro lugar, certo? Boa tarde, Cacau. Então, nós vamos fazer um acabamento nessa parte aqui, tá, meninas? Vou pegar aqueles nossos retalhinhos que estão sempre sobrando. Ó, eu achei que eu ia ficar a tarde inteira sozinha aqui, nós já temos a Cacau e a Carla me fazendo companhia. Quer coisa melhor do que isso? Trabalhar em casa e acompanhada por artesãs? Vou pegar uns retalhinhos na minha caixa de retalhos, tá? Vou pegar 2 pequenos, ó, que sejam... Poderia pegar 2 retalhos que fossem até do tamanho do meu zíper, ó. Mas eu vou colocar um pouquinho a mais, não tem problema nenhum aqui. Vou colocar nesse azul marinho porque eu acho que ele é mais bonito. Combina mais com vermelho. Azul marinho, o meu cursor tá pra lá. Eu vou colocar, ó, gente, virado pra cá, direito pra dentro do nosso cursor, do nosso zíper, né? Ó. E vou fazer um sanduichinho com ele. 2 retalhinhos, poderiam ser diferentes, podem ser iguais, tá? Pode ser um de cada cor daquele nosso projeto. Eu posso aqui alfinetar. Na dúvida, eu posso deixar um pedacinho aqui para enxergar, né? Se eu me sentir mais confortável, eu posso deixar 2 pedacinhos. Essa é uma das vantagens de comprar zíper a metro, né? Posso alfinetar aqui bem perto aqui dos dentinhos, né? Do trilho do nosso zíper. E passar uma costura aqui. Por que que eu acho que assim é muito mais fácil? Porque dessa forma a gente consegue costurar devagar e observando isso. É muito mais fácil a gente fazer esse controle agora do que depois no meio de uma necessaire mais gordinha, né? Uma necessaire ou uma mochila. Então, eu vou passar uma costura aqui, com isso vou poder fazer bem devagar, né? Com atenção. Esse zíper, a máquina costura, a máquina doméstica, tanto com a agulha 11 quanto com a agulha 14. Vou virar ele pra cá. Hoje eu peguei a máquina menos barulhenta. Aqui eu vou usar o pé de máquina todo para a direita, calcador normal aí que as pessoas têm em casa. Passo por aqui devagar. Posso até retroceder, né? Mas isso é muito mais fácil do que com uma peça inteira, né, gente? Ó. Cortei ele aqui. Voltei pra cá. Ó. Simples assim. Com 2 retalhos lá da nossa retalhoteca. 2 pedaços bem pequenos, que vocês podem ver, poderia ser muito menor ainda, né? Vou abrir eles pro lado de cá. Ó. Virar pra cá e posso aqui fazer uma costura já pra fixar eles, tá? Eu vou passar uma costura aqui. Podia ter ficado ali direto já, né? Mas não tem problema que a gente faça devagar. Esses detalhes às vezes passam despercebido mesmo.
Pode passar se quiser, né? Pode alfinetar para eles ficarem retinhos, não tem problema nenhum. Aqui o importante é que ele pegue em cima do zíper, tá? Eu vou fazer aqui como se fosse um pesponto. E esse não se movimenta mais. Na hora de montar uma peça, esse não se movimenta mais. Voltando para cá. Agora eu tenho meu zíper. Vou fazer isso lá do outro lado da peça, né? Digamos que eu vou pegar outro quadradinho que eu tenho aqui e vou fazer outro acabamento aqui, por exemplo, né? Já bem lindo, ó. Eu já poderia fazer aqui nessa peça mesmo, tá? Ó, já ficaria super valorizada. Aqui eu poderia fazer até um marinho com pó branco, né? Ou um marinho qualquer, listrado, xadrez. E eu já ficaria com uma peça aqui bem náutica, né? Ou marítima, como preferir. Então, aqui eu posso, agora eu vou costurar na minha peça. Aqui eu peguei um tecido liso mesmo para mostrar, ó, gurias, que eu vou costurar essa peça. Como vocês já sabem aí, direito do zíper com o direito do tecido, né? Que aqui no meu caso não tem direito, mas é... E vou manter eles parelho aqui visualmente, ó, o tecido e o zíper, tá? E aí já vou até passar essa costura, porque eu quero mostrar para vocês essa questão do que as pessoas falam muito sobre o zíper, o pregador de zíper, né? Qual o calcador, se eu não tenho, se eu não gosto, se eu não me acerto. No zíper a metro e também no zíper esse de uso comum, que a gente usa normalmente para as nossas peças artesanais, né? Sejam mochilas ou bolsas, ó. Então eu vou costurar só esse pedacinho aqui porque eu quero mostrar para vocês, ó. Como eu emparelhei aqui, não quero que saia muito do foco. Como eu emparelhei aqui, ó, gurias, tecido e zíper, obrigatoriamente ele vai ficar retinho aqui, ó. Então, eu vou costurar aqui, vou eliminar essa parte depois. Poderia cortar depois, poderia cortar agora, mas não há necessidade. Aqui a questão é facilitar. Enquanto ele tá ali, ele não incomoda. Uma dica legal também de usar isso aqui é assim, ó. Se eu vou fazer um projeto, Opa, ficou um monte de link. Se eu vou fazer uma almofada de 30 centímetros, digamos, de largura, né? E aí eu tenho 28 de zíper, ó, eu posso acrescentar essa partezinha de tecido. Então, agora, quando eu for costurar, ele vai sair bem parelhinho. Eu vou costurar esse pedacinho para mostrar para vocês a questão do que as pessoas falam sobre o pezinho de máquina, tá? Pezinho de zíper é legal para quem gosta. Eu não costumo usar, tá? Eu não troco o zíper, o calcador para nenhum tipo de sapatinho. Eu uso um calcador normal. Aqui no meu caso, eu uso uma sapatilha geral. Então, como eu vou costurar, vou colocar ela aqui pra gente ver isso. Ver ao vivo. Tudo bem aí, gurias? Minhas duas companheiras. Ó, como eu vou colocar ele... ele tá aqui, né? Então, eu vou costurar com o pé de máquina todo próximo pra cá. Neste lado, eu vou costurar com o pé de máquina todo pra esquerda. Encostando o calcador bem aqui.
né? Que é o que a gente já conhece. Vou mostrar aqui, ó. Então, eu vou encostar ele bem aqui, fica muito fácil, porque ele se torna o guia para perfeição. Então, ele é muito mais fácil, inclusive, do que uma sapatilha para zíper, né? Vou colocar o meu pé de máquina, ou minha agulha toda para a esquerda, aqui neste caso, né? Para ela vir costurando o mais perto possível. Vou fazer só um pedacinho aqui, tá? Ó, vou começar lá desde o começo. Ó, tá encostado. Eu não tô passando nenhuma medida pra vocês, tá? É só a ideia e vocês vão saber a quantidade de sobra de ponteira que vocês vão colocar. Como ele tá encostado, ele mesmo vai guiando, né? É muito mais fácil assim. Vou costurar só um pedacinho, porque é só um mostruário. Como todas nós, testamos tudo e aí fica um pedaço pra lá. É isso, Carla, ó. Tecido e zíper juntos, né? Vou tirar aqui. Como o meu calcador passou bem encostadinho, ele não entortou, essa minha costura, inclusive, ficou bem reta. E agora, quando eu desviro, ó, eu tenho uma peça que eu posso passar aqui, até vou passar para mostrar para vocês o mais, visualmente mais parelho, né? Tem uma necessaire, uma necessaire famosa, necessaire calcinha, né? Ela fica... Um dos desprazeres que a gente tem quando tá fazendo da dificuldade é aquele gordo. Então, aqui, ó, aqui eu já não tenho mais zíper. Como eu costurei, retrocedi, quando eu desvirei, eu rebati essa costura, eu tô com 3 costuras nesse zíper. Ele tá absolutamente, ó, preso, tá? Quando eu for encaixar aqui a minha próxima parte, né, montar o meu sanduíche, o outro lado da minha necessaire, quando eu estiver costurando aqui, eu vou estar costurando em tecido, né? Então, eu não vou ter que juntar tecido, manta, forro e mais essa parte aqui do zíper. Quando eu for fechar essa peça, digamos que aqui fosse uma necessaire, ó, gurias, se ela estivesse pronta assim, ó, eu não teria aquele problema que fica aquele zíper mal, né, gorducho, que a gente dá aquela impressão. Assim fica muito mais caprichado, ó. Quando eu montar a minha peça, eu vou estar costurando aqui. Então, o importante é que vocês saibam que essa abinha, né, esse complemento e facilitador, que ele tenha no mínimo 5 centímetros, né? Principalmente nas primeiras vezes, depois a gente vai pode até ir diminuindo. Porque se eu fechar minha peça aqui, ó, eu tenho aqui uns 2 ou 3 centímetros tranquilamente antes de chegar no meu zíper. Então, vai facilitar muito as costuras de vocês esse tipo. Vamos falar sobre rebater? Ó. Para artesanato, nós não precisamos chegar mais perto do que isso. Muito pelo contrário, né? Se a gente não tiver tão próximo, não corre nunca o risco de engatar. Deixa eu abrir lá, voltar lá, ó. Vou abrir essa peça. Então, quando eu abro aqui, eu tô extremamente longe aqui, ó. Estraga muito mais fácil a peça quando é muito próximo, né? Do zíper engatar, de ter uma sobra de forro. Assim não vai ter. Deu pra entender, Carla? Deu pra entender, Cacau? Digam aí se deu pra entender isso, gurias. Já vamos pra parte do rebater, tá, Carla?
A outra questão era de almofada, tá? Era sobre forro, né? Que quando a gente vai fazer uma almofada e a gente tá, por exemplo, né, ou uma bolsa e a gente vai colocar um zíper, a gente não precisa fazer o forro como a gente faz para fazer uma necessaire, né, ou uma bolsa com forro. Então, quando não tem forro, como evitar aquele desfiado? Neste caso aqui, ó, eu costurei a ponta do meu tecido, né? Então eu até não tenho essa fiapeira, mas eu vou mostrar para vocês como fazer isso, tá? Então, próxima é essa. Antes de rebater, nós podemos. Vou voltar lá para aquela peça, por isso eu tinha dito que ela ia ficar para depois, ó. Eu costurei da mesma forma, né? Costurei aqui, ó, como eu visualizava que era interessante e para ter um bom acabamento aqui, ó, e evitar de desfiar, eu vou simplesmente, ó, gurias, essa dica é bem legal, tá? Vale muito a pena. Vocês conseguem enxergar ali a minha costura, ó? Então, eu vou, como se eu tivesse abrindo aqui, ó, entre o zíper e o meu tecido, lembrando de não deixar nada sobrando aqui de tecido para evitar de ter acidentes, né? E aí eu vou tirar esse excesso aqui de tecido, ó. Tá? Vou tirar todo ele. Não precisa ser absolutamente coladinho, como eu fiz aqui, ó. Pode até deixar um pedacinho, não tem uma regra, mas bem pequena, tá? Isso aqui dá um acabamento muito legal. Isso é principalmente aqui eu tô usando o tricoline, tá, gurias? Mas essa dica, ela vai se aplicar muito quando vocês fizerem almofadas mais resistentes, como sarja, ou até as almofadas de Oxford também. Jeans, que a gente não tem esse acabamento todo aqui, são tecidos que desfiam mais, né? Então, a gente corta esse excesso, esse farelo, ó, aquele nosso pé de máquina, né? A gente tira ele daqui e agora sim a gente vai rebater essa costura. Quando a gente rebate essa costura, que é importante para o zíper, a gente vai guardar aquele tecido lá dentro. Vamos fazer isso? Vou aumentar um pouquinho, né, que é ponto de pesponto. Eu vou achar o lugar aqui. Ó, meninas, eu costurei aquele todo pro lado esquerdo, né? Então, eu vou encostar o outro lado da minha sapatilha normal aqui no trilho, ou na cremalheira aqui, né, do zíper. Vou encostar ele aqui. Vou vir com a minha agulha para direita, para esquerda, né, para quem tem máquinas mais modernas que podem variar bastante, e vou encontrar qual é o lugar que fica melhor para rebater essa costura. Ó, e vou rebater. Aqui já tá bom para mim. Vou aumentar um pouquinho meu ponto. Vou fazer até o fim, tá? Na hora de passar pelo zíper, a gente sabe, né? O cursor, a gente coloca ele lá pro outro lado. E rebati minha costura. Eu posso fazer isso quando tiver forro também, tá, gurias? Eu queria mesmo era mostrar pra vocês essa... Cortei a linha. Rebati minha costura aqui, ó. E quando eu desviro, que é o caso, né, das almofadas que tem tecidos mais fiapentos, eu guardei a ponta do meu tecido aqui, ó. Então, esse não vai desfiar. Então, a gente faz 2 acabamentos num só. Legal, né, gurias? Ó,
Eu dei aqui um espacinho, poderia até ser menor, tá? Mas como eu tinha passado, ele não vai sobrar nada aqui, ó, então ele não vai, eu não vou correr nenhum risco. Poderia ter feito um ponto decorativo, né? Como a gente faz aí, se o tecido não fosse tão bonito que nem é esse. Ó, e guardei. Sem nenhum fio pra ficar sem acabamento, certo? Foram 3, 4, vamos pra última então. Aquelas que a gente ama, tá? Nós já fizemos aqui uma tampinha para esse zíper, tá? As crianças gostam de mexer, né? Então, o zíper é bom que ele esteja protegido para evitar pequenos acidentes. Pois é, né, Carla? Esse é lindo, mas se fosse liso, aqui uma dica para quem vai fazer almofadas e precisa de forro aqui, ó, eu uso sempre, tenho sempre em casa uma de qualidade, obviamente, né, de um dos melhores, mas tecido para lençol, porque ao invés de forro, eu gosto de usar tecido para lençol. Então eu tenho algumas cores básicas, né, como no meu caso aqui que uso bastante azul claro, cru, branco, sempre tenho, e algumas cores assim meio específicas. No caso de lençol não vai ser cru, né? O nome vai ser marfim. Então eu tenho sempre tecido de lençol e uso ele para forro. Ele é muito largo e por isso ele se torna muito mais em conta do que um tecido, uma tricoline normal, né? Que a gente compra ali de 1,5 m de largura, mas muito mais delicado, muito mais bonito, ó, desfia muito menos, inclusive, do que um algodão cru que nem sempre a gente encontra e que é bom de encolher. Lembrando sempre de ter tecidos sempre lavados, tá? Eu lavo todos para não ter surpresa. Mas aí, então, se tu tem um tecido liso e quer fazer uma almofada ou uma bolsa combinando e não tem o tecido esse que tu gostaria, ó, como a gente pode fazer um trabalho bem bonito com liso, juntando os nossos retalhinhos, ó. Eu peguei aqui, inclusive para mostrar... Opa, as corujinhas ficaram de cabeça para baixo. Eu peguei aqui, inclusive, retalhos de tamanhos diferentes, ó. Quadradinhos, né? Retângulos de tamanho diferentes. Olá, Regina. Seja bem-vinda. A internet que nos aproxima lá das Minas Gerais até o sul, do Oiapoque ao Chuí, a internet nos proporciona, porque não vamos tirar o máximo de vantagem dessa, né, de compartilhar e dividir as nossas experiências. Então, gurias, ó, eu peguei de tamanhos diferentes mesmo. Eu peguei um tecido principal aqui, que é onde eu vou fazer uma peça, eu vou fazer uma bolsa de coruja, tá? E o bolso, né, eu vou fazer... mas não pode ser tudo de coruja, né? Tem que misturar cores. Então, eu fui lá na caixa dos retalhos, que vocês já devem ter visto ali as minhas caixas dos retalhos, eu deixei ela à mostra hoje, e peguei vários tecidinhos que combinavam aqui com ela, ó. Fui lá e peguei bem pequenos na caixa de retalho. Vou mostrar aqui pra vocês que uns eram até maiores. Ó. Não tem muito critério, não. A gente olha, depois de pronto, tá lindo, ó. Mas é isso mesmo, vocês estão vendo aqui, ó. Provavelmente ele é aqui desse lado. Eu uni algumas partes, ó. Então, assim, eu não peguei todos desse tamanho, peguei, ó, variados. Fiz a minha necessidade, esses aqui vão continuar me servindo, né? Poderiam ser acrescidos aqui, esse aqui ainda tem um tamanho bem bom, ó. E uni todos eles, tá? Vou abrir aqui essas costuras ou não, ou vou colocar uma para um lado, outra para o outro. Importante é que elas estejam, que não fique assim, ó. Então, se tu vai abrir as costuras ou não,
O importante é que não fique assim, né? Um para lá e outro para cá, assim, torcido, porque é na hora de costurar. Então, digamos que esse aqui eu também não vou abrir, mas eu vou deitar ele, vou ajeitar ele para os dois, para o mesmo lado, tá? Então, esse é o próximo acabamento e último de hoje, gurias. Ó. Eu uni fui unindo do tamanho do zíper que eu queria, né? Cadê aquele nosso primeiro teste? Ó, digamos que para esse aqui, ó, já sobraria, né? Pro bolso, o tamanho do bolso que eu quero. Então, eu não tinha nada para decorar, ó, meninas, era um simples tecido azul. Olha o que ele já mudou completamente. Então, digamos que eu fosse usar esse zíper aqui, nesse azul, para fazer uma peça bem bonita. Como valorizar ela? Falei para vocês a outra semana sobre zíper de cores mais neutras, né? Vamos, quando a gente não tem todos, aqui no caso, eu ia ter que ter um zíper azul, né? Para ficar bem bonito. Ou para a necessidade do meu cliente. Não, eu não preciso disso, ó. Eu posso fazer adaptações. Então, eu posso pegar esse meu tecido azul, vou costurar um zíper bege, que é básico, marfim, que eu tenho lá em casa a metro. Vou costurar direito com direito, como nós já sabemos, tá? E vou visualizar, ó, que o meu zíper tá certo. E para que ninguém se machuque aqui, para que seja uma peça muito mais caprichada e para que o zíper, inclusive, não sofra na hora de lavar, tendo uma durabilidade muito maior de vida, acompanhando esses artesanatos lindos que a gente faz, nós vamos fazer uma tampinha para ele. Então, tu pode até fazer menor do que isso, mas no começo, se tu não fez, começa cortando 8 centímetros de altura. Faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Vamos ver se aqui tem 8 centímetros de altura. Sim, tem 8 centímetros de altura, ó. Tá? Ele pode ser feito com 6, com 5, mas eu sugiro. Vamos para passar aqui já pela questão da cacau ali, ó. Que é bem isso mesmo que a gente sempre fala sobre dividirmos nossas experiências. Tecidos que têm direção preocupa para não ficar de cabeça para baixo. Por isso, nós sempre reforçamos, gurias. A gente olha antes pelos lados direito dele para ver como vai ficar. Por exemplo, eu vou fazer essa almofada e como essas corujinhas não ficarem de cabeça para baixo, né? Então, a gente visualiza como se tivesse pronto. Eu tenho 8 centímetros de altura, começo aqui, né, encaixo no meu zíper o que eu preciso, vou dobrar ao meio para ficar com 4 centímetros, porque depois de costurado 4 centímetros é o suficiente, ó, e aqui as minhas corujas estão de cabeça para cima. Se eu virar e costurasse assim, sem cuidado, ó, elas ficariam de cabeça para baixo. Por isso, a costura é sempre uma questão de visualização. Isso é treino, tá? A gente vai treinando e vai adquirindo essa habilidade. Não te preocupa se tu não tem aí. Então, se eu costurei aqui, vou visualizar ele pronto assim. Eu vou costurar eu quero uma tampinha para esconder o meu zíper, ó. Esperar ver se volta um pouquinho o meu foco. Meu celular hoje tá com problema de foco. Mas dá pra ver aí, gurias, que ele tá de cabeça pra baixo, né? Então, eu vou desvirar. Porque pronto, eu não quero que minhas corujinhas fiquem de cabeça pra baixo. Eu quero que elas fiquem assim, certo? Então, eu vou fazer o mesmo processo, vou costurar aqui no meu zíper a tampinha, tá? E vou unir aqui bem direitinho as pontinhas com as pontinhas. Na dúvida, passam uma costura
de segurança, né? Bem na extremidade, menor do que seria teu ponto de máquina. Então, ela é uma tampa que eu quero esconder o meu zíper assim, ó, para quando eu não estiver usando, ele ficar protegido, correto? Então, ela tem que ficar aqui. Como eu tenho um próximo tecido para colocar para cima, que aqui até não vai combinar, mas vai dar pra gente entender, ó. Digamos que eu tenho uma continuidade da minha almofada, então logo eu entendo que ele seria assim, né? Se eu quero colocar lá o meu zíper no meio. Então, é tecido embaixo, zíper no meio, continua tecido para cima. Se não for na ponta, tá, gente? Então, eu entendo que eu vou costurar. Continua valendo a regra de direito com direito, direito do tecido com direito, né? Com o bonitinho aqui. Vou costurar no zíper. Digamos que eu tenha costurado, né? Que esse alfinete vai simular minha costura, porque é a mesma que nós fizemos. Se sentir necessidade, passa uma, depois passa a outra. Se sentir necessidade, não passa trabalho, pega o tecido principal e une os dois, passa uma costura aqui, que seria o alinhavo dos tempos das nossas mães, e aí depois eles vão estar juntinhos para tu prender no zíper. Então, não dificulta a tua vida, facilita aí, que isso não vai fazer diferença para o cliente, mas também não é 15 minutos a mais ou 10 minutos a mais, e um pouquinho de linha a mais garantem a nossa satisfação na hora de ver o produto pronto. Então, simulei a minha costura. Imaginem que aqui eu tivesse agora um tecido liso comum azul em casa, quero fazer uma almofada bem graciosa e um pedaço de tecido rosa, clarinho aqui, por exemplo, né? Ou lilás, ou qualquer um desses tons. Então, eu teria, com os meus retalhinhos lá, nossa hashtag retalhoteca linda, maravilhosa, ó, eu já teria uma peça super bonita. Imagina se aqui fosse só um tecido liso de qualquer uma dessas cores, ou mesmo que fosse um jeans, né? Se essa peça fosse jeans aqui, em qualquer um tom de jeans, com esse charme e uma costura aqui de qualquer uma dessas cores, azul, verde, laranja, né? Ela tem vários tonzinhos aqui, azul, um simples detalhe da coruja e já ficaria uma peça super linda. Certo, meninas? É isso então. Por hoje é isso, tá? Mas nós temos mais. Eu vou mostrar aqui para vocês a Eco Bag, que nós vamos falar semana que vem. A maioria de nós já conhece essa Eco Bag, né? Que ela roda sempre por aqui. Mas é que tudo é mais do mesmo. Quero mostrar aqui para vocês, ó. Ó, essa também é uma dica legal que eu vou trazer a semana que vem. Esse é um zíper que eu apliquei, ela é uma Eco Bag que nós transportamos os nossos produtos. Ela é super utilitária, ó. Então, a própria alça eu vim até aqui, coloquei uma ferragem para nós colocarmos, né, uma chave, o que a gente precisar, um chaveiro aqui, tá? E aí eu quero mostrar para vocês aqui, ó, que esse zíper, ó, é uma Eco Bag para uso mesmo, então ela tem que ser resistente e nós não queremos agregar muito custo nela, né? Então, ó, eu apliquei o zíper direto aqui, sem nenhum acabamento, ó, gente. A semana que vem eu vou passar uma costura aqui. Mas eu apliquei ela com pontinho caseado, ó. Só isso, ele deixou de ser, tá? É zíper mesmo, tá? Eu costurei ele aqui, dá pra ver, ó. Que ele não tem nenhum acabamento. Aqui, inclusive, eu não costurei porque não havia necessidade, ó. Então, eu só apliquei o zíper em cima daquele tecido da bolsa e
sem me preocupar com pé de máquina, com virar, com capricho. É só um zíper colorido ou um ponto decorativo e aí já fica prontinho também. A semana que vem vou trazer esse, tá? E aqui também, ó, gurias, essa bolsa eu fiz naquele sistema, costurei o zíper e depois eu virei, o tecido ficou lá pra dentro, ó. E esse bolso eu apliquei aqui, ó, sem me preocupar com forro. Pode ver que esse zíper não está embutido nessa peça, que por sinal está dupla, é tecido duplo esse bolso, ó. E eu só escondi esse tecido aqui dentro, o tecidinho que ficou atrás do zíper. Muito simples pra gente fazer e com um acabamento ali que não vai, ó. Então assim, ó, gurias, eu apliquei o zíper, fiz um bolso quadrado, sem me preocupar em embutir nada, e depois eu apliquei o bolso aqui em cima, tá? Por isso que, vamos ver aqui o cantinho, ó, não tem nada de nada, ele foi até o final. Inclusive, esse não é um zíper a metro, era um zíper que eu tinha mesmo aqui, coloquei. Passei um cadarço fininho aqui para dar um reforço e pronto. Então, tem muitas maneiras simples, meninas, pra gente fazer trabalho com zíper sem terror, né? Dá pra brincar muito ainda com ele. Certo, meninas? Obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham aproveitado. Isso são dicas que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Todas nós, a gente erra aqui, acerta ali, e aí a gente vai criando os nossos macetes, né? Isso pode melhorar aqui, isso pode facilitar aqui.